Eu quero compartilhar com vocês hoje sobre o tema A Igreja de Cristo. Igreja, ela vem do grego, eclesia, é a etimologia da palavra. Igreja em português. A Bíblia fala sobre igreja 126 vezes. Se nós fôssemos fazer aqui um paralelo aqui, nós iríamos passar a noite aqui falando sobre a igreja, né? Enfim, eu gostaria aqui de passar aqui uma mensagem, através da Bíblia, em primeiro lugar, de um texto que está lá em Salmo 27:4. Aqueles que têm sua Bíblia, por gentileza, aqueles que têm sua Bíblia digital também, por gentileza, puderem me acompanhar. Amém? Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Ou seja, na casa do Senhor, a igreja, é que nós temos o privilégio de aprender, de ouvir a voz do Senhor, de participar das mensagens, participar das doutrinas e participar exclusivamente da presença de Deus e do Espírito Santo de Deus. Porque aqui habita o Espírito Santo de Deus nesse lugar. Aqui habita a presença de Deus nesse lugar. E a presença de Deus nesse lugar, ele se faz também presente no seu coração, na sua vida, na sua família, na sua casa, em tudo que te pertence, não só aqui, mas Deus também está com você, ao seu lado. A igreja é o corpo de Cristo. Olha, vocês são o corpo de Cristo, cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Aqui também tem um outro texto que diz: a missão da igreja. Qual é a missão da igreja verdadeiramente? Para que a igreja foi composta? Como é composta a igreja? Nós estamos aqui, eu quero aqui mencionar para os irmãos, compartilhar com os irmãos e até para mim mesmo, que a igreja não é só essa edificação, esse prédio, essas colunas, essa cobertura, essa parte, planta, física. A igreja, ela tem o seu papel de missão. Qual é a missão? Eu vi um outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar o que habitam sobre a terra, e toda a nação, e tribo, e língua, e povo. Lá em Mateus, vamos dar uma passadinha rapidinho também ali em Mateus, gostaria de compartilhar com os irmãos. Mateus 21, 12, 14. Mateus 21, 12, 14. Amém? E foram ver com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. E foram ver com ele. Ele quem? Sabemos aqui que se trata do nosso Criador. Aqui fala sobre a purificação do templo. Cegos e coxos, e o curou. Irmãos, que palavra maravilhosa. Aqui foram pessoas esperançosas pela sua cura. E aqui se fala de cura física, cegos e coxos. Nós sabemos que a igreja é um lugar onde habita a presença de Deus, é onde também nós procuramos cura física e espiritual. Eu, particularmente, tenho provado dessas duas, a física e espiritual, aqui na igreja. E Deus tem o seu cuidado, Ele tem tratado, Ele tem feito maravilhas
na minha vida. E eu também confesso que já ouvi testemunhos aqui de várias outras pessoas também que tiveram aqui testemunhos de cura espiritual, de cura física, aqui na igreja. Louvado seja Deus. E gostaria de também passar também aqui no telão como identificar a verdadeira igreja. Como que nós possamos identificar a verdadeira igreja? Porque nós ouvimos falar de igrejas, né? Igrejas, né, no plural. E como que eu posso identificar essa igreja? Como que ela atua? Como que ela, né, ela se manifesta, né, no meio da sociedade, né? Enfim, a pura pregação do Evangelho. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Irmãos, a verdadeira igreja ela está fundamentada sobre a palavra de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E só quem vai ter essa percepção, esse ouvido, é quem está participando do corpo da igreja. É quem está estudando a palavra de Deus. É quem está orando a Deus por essa perspectiva de saber qual é a verdadeira igreja. Porque, confesso a vocês que até eu, lá no passado, tinha dúvidas. Porque eram inúmeras igrejas, né? E essas dúvidas, o Espírito Santo de Deus, pela sua misericórdia, também foi me mostrando através da palavra, foi me mostrando através das orações. E aí eu tive essa experiência através do Espírito Santo de Deus, para que eu hoje pudesse estar congregando em uma igreja onde faço parte do corpo de Cristo. Segue a ordenanças, é outro perfil da igreja. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Lucas 22, 19. Tão maravilhoso, irmãos, como Deus compartilha conosco, na sua igreja, a vida, né? Ele se doa, ou seja, Ele se doou para que nós possamos e pudéssemos estar aqui hoje, nesse momento, nessa hora, nesse lugar. Porque Ele deixou lá na cruz o sacrifício. Foi lá na cruz que Ele nos deu a oportunidade, um novo renascimento, de uma nova esperança de vida. E o mais importante, de vida eterna. E nós só conseguimos compreender essas coisas quando nós estamos ligados no corpo da igreja de Cristo. Dando sequência, a disciplina eclesiástica. O que é uma disciplina eclesiástica? Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, e para a instrução na justiça. Eu tenho o hábito de falar, ontem mesmo eu comentei com uma irmã, ontem na escola sabatina, que a Bíblia, este livro maravilhoso, eu costumo chamar de manual da vida. Nós temos vários manuais de aparelhos domésticos, manuais de carro, né? Mas esse aqui é o fundamental. Esse manual aqui é que nos vai dar a direção correta. Esse manual aqui é que vai nos ajudar a fazer as escolhas certas das nossas vidas. Esse manual aqui que nos vai levar à presença do Eterno, do sublime, do carinhoso, do amoroso, do Salvador, Jesus Cristo. Eu, através da igreja, eu tenho aprendido muito. Através da igreja, eu tenho tido experiências com Deus. Às vezes é natural do ser humano, porque nós temos uma natureza humana. Eu vou ficar em casa. Eu vou orar em casa. Em casa eu estou bem.
Amém. Mas, irmãos, a igreja foi instituída por Deus. A igreja, irmãos, é onde Deus se manifesta, é onde Ele se faz presente, é onde Ele vem falar conosco. A igreja é um lugar santo. A igreja é um lugar especial. E nós ainda temos que dar graças a Deus, porque nós ainda temos esse privilégio de podermos vir à casa do Senhor, estar na casa do Senhor, sentir a presença de Deus, sentir a presença do Espírito Santo de Deus, porque nós sabemos ainda que muitos outros países, muitos outros lugares, não se tem essa liberdade hoje, nem propriamente de ter a Bíblia, carregar a Bíblia, e de falar até mesmo de Deus, das suas maravilhas, dos seus ensinamentos. Então eu aqui venho convidar a vocês, para que vocês sempre estejam presentes. Eu sei que a nossa correria é demasiada, nosso trabalho, nossas ocupações, nossas rotinas, mas que vocês fizessem o possível para poder estar na casa do Senhor, porque na igreja Deus tem uma mensagem para você. Na igreja Deus quer trabalhar na sua vida. E na igreja você vai ouvir a voz do Senhor. Eu vou ouvir a voz do Senhor. Você vai ouvir a voz do Senhor. Através do louvor, através de um abraço na recepção, quando você entra, através da escola sabatina, quando você está compartilhando ali as lições, é através do louvor, de um hino maravilhoso, esse, como a irmã Suzana acabou de cantar, você vai ouvir. Deus se manifesta de várias maneiras. Às vezes nós não estamos preparados para sentir esse tato, esse senso, mas quando você se predispõe a buscar a Deus e se entregar a Deus de uma maneira real e uma maneira total, Deus ele começa a manifestar na sua vida de várias maneiras, de várias formas. Você passa a contemplar coisas simples, lindas, que você enxerga, que antes você não dava valor. E a igreja aqui é para isso. A igreja é lugar que a gente possa receber a nossa comunidade. A igreja é um lugar onde nós possamos receber os nossos amigos, nossos vizinhos, onde possamos também compartilhar as nossas necessidades, que a palavra de Deus diz que nós devemos compartilhar as nossas necessidades a Deus e aos irmãos da igreja, do corpo de Cristo, a qual nós fazemos parte hoje. Eu tenho convidado o meu vizinho para vir à igreja? Estou perguntando para mim. Eu tenho convidado meus amigos de trabalho para vir à igreja? Eu tenho andado de forma que eu represento uma igreja? Essa é a pergunta que eu faço para mim. Compartilhando com vocês sobre a guarda dos mandamentos de Deus. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. A palavra de Deus também diz que são 10 mandamentos. E que aquele que deixar um ou mais não ama Deus. A igreja está aqui para nos instruir sobre estas coisas. A igreja está aqui também para nos ensinar essas coisas. Que eu mesmo confesso que lá no passado eu tive muita dificuldade para entender. Muita dificuldade. E às vezes eu não aceitava. Mas através da minha busca, indo à igreja, lendo a palavra, orando, pedindo a Deus entendimento, através dos louvores, através das pregações na igreja, Deus foi trabalhando na minha vida. Deus foi tendo misericórdia na minha vida. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu entendi. Louvado seja Deus. A igreja ela está de porta aberta para todos, mas não para tudo. A igreja está de portas abertas para todos, mas não para tudo. Que nós possamos, irmão, desenvolver essa mente de igreja.
a qual Deus nos deixou um exemplo muito grande. Deus, ele ia ao templo. Jesus ia ao templo aprender. Jesus ia ao templo ensinar. Ele ia ao templo. E por que eu não vou? Ele priorizava. E por que eu não priorizo? Nós temos aí nossos cultos, né? Domingo, nós temos nosso culto de quarta-feira, que é um culto muito especial, de poder e oração, a qual eu tenho um grande amor, um grande carinho, né? Que eu ouço muitos testemunhos, aquilo me edifica. E o nome do Senhor é glorificado e exaltado na igreja, na quarta-feira, no sábado, no domingo. Que nós possamos ter, irmãos, em nosso coração esse sentimento, esse amor pela igreja. Que nós possamos saber que nós somos um corpo e que esse corpo faz parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E que nós possamos também, aqui na igreja, nós possamos reverenciar o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Através dos louvores, através do nosso comportamento, através das nossas palavras, né? Através das nossas orações mediante a Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês também aqui algo que eu achei surpreendente e me chamou a atenção. Nós possamos ali passar ali tem o testemunho de Jesus. E o dragão irou-se contra a mulher. Todos nós sabemos quem é a mulher. É a noiva de Cristo. É aqui onde nós estamos, a igreja. E foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Nós somos tentados, irmãos. Nós somos muito tentados, mas Deus, ele nos dá o escape. Lá atrás, Deus já nos prometeu o reforço, o suporte. Deixa eu compartilhar com vocês aqui uma reflexão que eu achei muito interessante sobre a importância também da igreja. Enquanto eu procuro aqui, nós possamos abrir a Bíblia mais uma vez, para finalizar os textos aqui, em Hebreus 10, 25. Aqueles que encontrarem. Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Qual o dia que vai se aproximando? Esse dia é a volta de Jesus, a vinda do nosso Criador. Então, irmãos, que nós possamos aqui, como Hebreus 10, 25 menciona, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns. Alguns, eles deixam a igreja. Alguns vão-se embora da igreja. Que nós possamos ter um espírito de benevolência para com esses. Que nós possamos fazer contato. Que nós possamos sentir altruísmo. Nós possamos sentir empatia por esses. Porque Deus assim se manifesta para conosco. Que nós possamos trazê-los de volta. Fazer uma ligação, procurar, porque nós somos responsáveis pelos nossos irmãos. São nossos irmãos. Somos família. Porque Deus é assim conosco. Ele deixou 99 ovelhas para buscar uma. E é assim que nós também possamos fazer isso também. Né? Nós possamos ter esse amor, esse cuidado. Esse é o papel da igreja. Esse é o trabalho da igreja. É um dos. Gostaria de compartilhar com vocês. A reverência
na igreja não se limita apenas à postura física, mas envolve um estado de espírito profundo, respeito, temor e admiração por Deus. É um reconhecimento da sua santidade, poder e majestade, que se manifesta em atitudes, palavras e ações, tanto durante o culto quanto no dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A unidade e amor. Nós voltamos a falar novamente do amor. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, eu não sei quantos irmãos têm aqui agora nesse momento, mas a palavra de Deus diz o quê? Que todos nós somos um em Cristo Jesus. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Todos nós somos iguais perante a Cristo. E quão maravilhoso é saber isto. Eu tenho aprendido a cada dia. E cada vez que eu venho à igreja, a sensibilidade do amor de Deus, a preocupação de Deus para conosco, um plano maravilhoso que começou lá no Velho Testamento, para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Que nós possamos, irmãos, ter esse sentimento e reconhecimento, porque a igreja existe, porque Deus planejou um corpo, porque hoje estamos reunidos aqui. Tudo Deus tem um propósito. Em tudo Deus tem um propósito. Eu sei que muitos, agora que nos estão nos assistindo pela mídia, ou muitos talvez que estejam aqui, não sei, lutou muito para poder estar aqui nesta noite. Mas o Espírito Santo de Deus foi vencedor. Ele trouxe você até aqui nesta noite para ouvir uma mensagem, para ouvir um louvor, para ver um sorriso, para receber um abraço. E você que hoje, e você que está na mídia nos ouvindo, a sua noite será diferente. A sua semana será diferente. Essa semana Deus irá falar com você no seu coração. Essa semana Deus irá responder sua oração. Essa semana Deus estará mais próximo de você. Confie, creia que Deus não é homem para que minta. Não é o Hudson que está falando, é a palavra de Deus que nos fala, que vos fala nesta noite. Que nós possamos ter um carinho, amor pela igreja de Deus, sempre que possamos cuidar da igreja, ou seja, possamos cuidar um dos outros aqui que estão presentes, daqueles que não puderem estar hoje à noite aqui, esses que estão nos ouvindo através da mídia, que nós possamos orar um pelos outros. Irmãos, oração intercessora é uma oração que Deus se agrada, que Deus se comove. Vocês, pela experiência de todos aqui, eu falo por mim, a oração intercessora, irmãos, ela tem um poder maravilhoso. E nós ainda somos privilegiados quando nós oramos por outra pessoa. Nós também somos abençoados. Olha que maravilha, né? Que nós possamos ter esse carinho, esse cuidado, né? De lembrarmos aqui, durante as nossas orações, daqueles que estão necessitados de orações, daqueles que têm um trabalho aqui na igreja, né? Os irmãos aqui à frente do louvor, os diáconos, né? Os anciãos, as diaconisas, as professoras, né? Os casais, as famílias da igreja, o pastor, que nós possamos envolvê-los em nossas orações intercessoras. Né? Aqui é um lugar que nós aprendemos, aqui é um lugar onde Deus se manifesta, aqui é um lugar onde a igreja, ela nos ensina, e ela sempre tem algo maravilhoso para nós. Na próxima semana vai ter algo maravilhoso, vai ter outra mensagem, outra palavra, mais uma manifestação de Deus nesse lugar e do Espírito Santo de Deus. Eu quero deixar para vocês também um texto que diz a escritora Ellen White.
todos os homens saberão quem são os escolhidos e fiéis, discípulos de Cristo. E os conhecerão quando forem coroados e glorificados, como hão de ser os que honraram a Deus, e a quem ele honrou, tornando-os possuidores de um povo eterno da glória. Lindo, né, irmãos? Que promessa maravilhosa, né? A igreja é assim, irmãos. Todas as vezes que nós estamos presentes, nós estamos sempre recebendo incentivos, estamos recebendo amor, estamos recebendo instruções do nosso Criador, do nosso Senhor Jesus Cristo.